Estaremos falando nesse vídeo sobre a indústria farmacêutica. Você estará sabendo por que essa indústria apenas visa o lucro e não a cura das doenças. Então também você vai ficar por dentro também de doenças criadas em laboratórios. Saiba como é criada essas doenças e tudo o que você queria saber sobre este assunto. Então vamos ver agora sobre como são fabricados os remédios e de que maneira chegam eles para vocês aí nas farmácias. Agora nós vamos ver alguns comentários sobre até mesmo esse site aqui, sobre laboratórios, que vai mostrar como é feito mais ou menos, como é mais ou menos encarado a fabricação dos remédios. Vamos ver um pouquinho aqui, né? Laboratórios. A SFB montará os melhores laboratórios de caráter científico, não só de vacinas, mas a cura para doenças. Deixa eu só ajeitar aqui. Incentivando os laboratórios particulares a mudar seu conceito de apenas fabricar remédios paliativos, ou seja, aqueles que prolongam a vida, mas não curam. Que é muito feito na fabricação dos remédios, é criação de remédios que não curam nada, são muito paliativos, né? E a gente vai estar explicando isso num outro vídeo, numa outra parte aqui desse documentário, né? O Brasil terá laboratórios científicos a fim de oferecer remédios e não drogas aos pacientes. Os avanços científicos na área de saúde não poderá ser patenteado e sim difundidos a fins de ajuda humanitária. Deixa eu dizer um pouco sobre essa parte aqui de não ser patenteado. O que acontece? Que quando um remédio é lançado, aquela pessoa que fabricou aquele remédio ou que descobriu aquela fórmula, vamos dizer assim, ela vai patentear o remédio. Para que patentear? Porque com o remédio patenteado, ele pode ganhar dinheiro em cima do remédio. Como uma coisa como outra qualquer, como uma marca de uma empresa ou uma música que é feita. Então, do mesmo jeito, é um remédio. E o que acontece? Quando essa pessoa não consegue patentear esse remédio, o que é que eles fazem? Ele descarta. Ele não vai ganhar dinheiro com isso. Então, ele pega, não coloca aquele remédio que poderia curar doenças, né? Milhares de doenças, milhões. Ele pega, por causa disso, não dá prosseguimento à criação daquele remédio. Então, vamos continuar. Você já deve ter ouvido diversas vezes pela mídia estas palavras: encontrada possível cura de doenças, mas que precisaria de 5 ou 10 anos para estudos aprofundados. Estas informações podem ser 99% falsas. Estes remédios poderão jamais ser lançados. A maioria das doenças tem cura, mas a indústria farmacêutica prefere lucrar com o paliativo, ignorando o sofrimento humano e animal. Cuidado! Muitos laboratórios que talvez você confie podem estar lesando você e seu médico com resultados falsos. Veja exemplo. Se possui doenças que necessitam de exames periódicos, observe se os resultados não são idênticos. Se for, deve fazer exames em outros laboratórios. Caso o resultado seja diferente, deve imediatamente procurar o laboratório irresponsável, pedir ressarcimento e denunciar na promotoria pública. Isso acontece devido à falta de fiscalização e o desinteresse por parte do governo com sua saúde. Importante, outro exame que você nunca deve confiar são aqueles feitos em postos de saúde do SUS. São tão básicos que não servem para nada. Não vale a picada de agulha e o tempo que perderá com o resultado. Palavras do próprio médico do SUS. Aí ele está dando alguns avisos, né, aqui. Também o laboratório pode fazer pequenas alterações. Veja o que acontece, né? Também o laboratório pode fazer pequenas alterações nos exames. Desta forma, impunes com seu dinheiro, somente com um novo sistema de governo poderá confiar plenamente nos laboratórios de análise. Então, o que eu queria mostrar
nessa parte aqui é que existe muitos remédios que são criados como paliativos, ou seja, tem muito remédio que você vai tomar por aí que não vai fazer efeito algum, ou ele faz o efeito naquele momento, aquela doença desaparece, mas o que acontece quando é mais à frente, quando é mais tempo depois, aquela doença volta novamente a se manifestar, porque ele não cura, né? Ele não imuniza o seu corpo em relação àquela doença. Então vamos ver em seguida alguns comentários sobre isso. Então você viu que remédios não patenteados, eles não têm interesse de trazer para vocês, claro, porque não vai ter lucro. Então os remédios, eles são muitas vezes paliativos, porque a indústria farmacêutica tem interesse que você passe mais tempo tomando aquele remédio. Por exemplo, quando você toma um remédio, você sabe que depois de um tempo você acaba adoecendo daquela doença de novo e tem que comprar o mesmo remédio para tomar. Na verdade, não deveria ser assim. O remédio, o certo era ele imunizar o seu corpo daquela doença e você não precisar tomar mais aquela medicação para aquela doença. Mas não é isso que acontece. Uma solução dada por especialistas, como já vi, seria criar remédios, fabricar remédios à base de produtos naturais. Mas é claro, isso não é interessante para a indústria farmacêutica. Por quê? Porque isso iria cair bastante os lucros. Um remédio feito à base de produtos naturais iria fazer cair muitos lucros e não daria tanto lucro como um remédio à base de produtos químicos. Sem tirar, né, que esses produtos químicos que são colocados aí nos remédios, eles levam muito tempo para sair do seu corpo. E isso até, muitas vezes, em alguns casos, alguns produtos químicos podem levar até a novas doenças. Então a gente vai ver em seguida doenças criadas em laboratórios. Você vai conhecer algumas armas biológicas usadas nos cientistas para a despopulação de algum caso que eles queiram fazer aí, como eles queiram. Então vamos ver esse vídeo em seguida. Bem, pessoal, então agora estamos chegando na parte de falar aí sobre as armas biológicas, né? Que são criadas em laboratórios e muitas vezes com a finalidade, muitas vezes não, né? Todas as vezes com a finalidade de dizimar muitas vidas, né? Geralmente as armas biológicas são criadas para dizimar um número grande de pessoas. Nem sempre uma população de uma cidade inteira ou de um estado ou país inteiro, mas um bom número de pessoas também. Muitas vezes armas biológicas são até testadas, né? Como teste já dizimam muitas pessoas. Então a gente vai ver algumas armas biológicas criadas aí, algumas doenças criadas em laboratório para ser feitos de armas biológicas. É claro que esse assunto é extenso, existem diversas fontes, né, sobre esse assunto, e assim, é claro que as pessoas dão mais ouvidos a fontes tipo sites conhecidos, geralmente relacionados a empresas da mídia corporativa, né? Não sabem essas pessoas que essas empresas são as maiores mentirosas que tem, inventam tanta mentira, botam tanta notícia mentirosa e eles nem se dão conta disso e só acreditam por ser as empresas que eles confiam. Então, você aí na internet tem muitos recursos para pesquisar, até mesmo se o que eu estou dizendo aqui é mentira ou não. Não se prenda a simplesmente ser levado, só acreditar somente se for uma mídia conhecida sua, que você acredita que fala só a verdade, tá certo? Então vamos ler aqui. Armas biológicas. Considerada a mais temida das armas, a biológica tem efeitos devastadores e desconhecidos pela maioria dos médicos. São vírus e bactérias transformados geneticamente em laboratórios para se tornarem resistentes aos tratamentos. Podem matar ou incapacitar um inimigo ou animais e plantas de uma nação adversária. Como eu disse, né, usado
muitas vezes até para dizimar nação. O uso de armas biológicas feitas com vírus e bactérias é impossível de ser detectado por equipamentos de segurança. Armas que podem dizimar populações ao contaminar o ar, a água ou os alimentos, e para as quais não há tratamento. Claro que eu não vou ler tudo aqui, né? É muita coisa. Vamos ver algumas doenças que foram criadas para ser armas biológicas. A primeira delas é a varíola. A varíola é adquirida através de um vírus transmitido pelo ar. Por isso, a contaminação ocorre através da respiração. Essa doença, como as outras usadas como armas, apresentam sintomas semelhantes aos da gripe. A erupção de pústulas na pele é uma das características da doença. Os últimos casos confirmados de varíola foram diagnosticados há mais de 2 décadas. Existem no mundo 2 laboratórios conhecidos com um estoque de vírus vivo. Um nos Estados Unidos e outro na Rússia. Após a exposição respiratória e um período de incubação de 12 dias, a varíola evolui em pacientes não vacinados com taxas de mortalidade em torno de 30%. Você já percebeu aí, né, na leitura que existe 2 laboratórios que ainda têm estoque de vírus vivo. O vírus vivo seja o quê? O vírus da varíola, né? Mas ela teoricamente foi extinta há 2 décadas. 2 antivirais disponíveis comercialmente têm atividade contra o vírus da varíola. O Cidofovir e a ribavirina, que se dispõe atualmente de vacina comercialmente disponível. O Centers for Disease Control tem uma reserva de alguns bilhões de doses da vacina para prevenir uma nova emergência da doença e outro tanto de imunoglobulina, para tratar os potenciais complicações da vacina. Aí o ebola, que a gente já falou aí no outro vídeo do canal, como eu já tinha dito, que também é uma doença criada em laboratório como arma biológica. O ebola é um dos agentes de guerra biológicos mais temíveis. A mortalidade atinge quase 100%. Após a contaminação, a pessoa passa a sentir em uma semana febre, muita dor de cabeça, falta de ar, a ter diarreia com sangue e a expectoração também hemorrágica. A vítima morre no máximo em 2 semanas. Não há tratamento para essa doença contagiosa, transmitida de pessoa a pessoa pela respiração, catarro, secreção ou gotículas de tosse. Para uma pessoa ser contaminada, bastam apenas 10 vírus. A disseminação pode ser por aerossol ou ainda por alimento ou água contaminados pelo vírus. Classificado como um vírus de fácil cultivo e armazenamento, o ebola pode ficar vários anos em um tubo de ensaio até ser espalhado na população. O ebola é uma arma letal. A próxima é peste bubônica, que eu vejo muito falar, né, dessa doença aqui, pelo menos em Pernambuco. Ela é muito pronunciada no interior, né, até mesmo como frases, né, vamos dizer assim, gírias, né? Peste bubônica, enfim. As pessoas falando uma para as outras, né, sobre isso. Vamos ver aqui. A peste bubônica, usada como uma arma biológica, é uma das formas mais temíveis por causa da alta infecciosidade, transmissibilidade e mortalidade. Uma vez disseminada, pode perdurar por muitos meses na água e no solo, continuando sua transmissibilidade. A peste bubônica pode ser disseminada por aerossóis, mísseis, bombas ou através de pulga infectada. 50 kg de esporos dessa bactéria pode contaminar uma cidade de 5 milhões de habitantes. Veja só, é muito grande a contaminação que causa essa peste bubônica. E até pulga infectada, né? Uma vez infectada, a pessoa vai contagiar todas as outras com que tiver contato.
Os sintomas aparecem em 3 dias. A doença atinge o ápice em 1 semana, período em que a pessoa pode morrer. Começa com um quadro parecido com gripe, depois aparecem pústulas e gânglios generalizados no corpo e úlcera na pele. É altamente contagiosa. O tratamento é com antibióticos e conta que é justamente nas regiões do Oriente Médio, África e Sudeste Asiático que a bactéria causadora da peste bubônica é cultivada com extrema facilidade. Então, com certeza, são muitos países que têm esse agente infeccioso que pode ainda ser disseminado por animais domésticos, como o cão, o gato, gado e porcos. Anthrax. Essa doença aí que a gente vai falar, ela foi muito falada há alguns anos atrás. Você viu, pelo menos eu, nunca ouvi muito falar sobre essa doença. E acho que uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, essa doença ficou muito falada na mídia corporativa, porque eu não sei, né, que estava vendo muitas incidências nos Estados Unidos, se não me engano, de cartas sendo mandadas com anthrax nas cartas, e até virou até piada no Cacete Planeta, como, por exemplo, Cacete Planeta, né? E programas de comédia, né? Uma das armas biológicas mais temidas, chamada anthrax, uma bactéria que dá o nome a uma doença desconhecida pela maioria dos médicos, ao ser lançado por avião, o anthrax contamina o ar, a água, os solos e os alimentos. É tão pequeno que centenas de milhares desse bacilo cabem em um único tubo de ensaio. Se forem espalhados por aeronave, ao longo de 2 km pode se estender, com a ajuda do vento, por 20 km. Enquanto está sendo espalhado, não pode ser detectado porque é incolor e sem cheiro. Então é difícil de detectar quando está sendo espalhada essa doença, né? Não tem cor, incolor e não tem cheiro. As pesquisas da Universidade Americana relatam que documentos de 1995 indicam que o Iraque produziu até 8.000 litros de anthrax para ser lançados por mísseis e Scud. Mesmo com a pressão internacional, a produção de armas biológicas do Iraque continua intacta. O anthrax pode lesar a pele, contaminar os pulmões ou causar doenças gastrointestinais. Começa como se fosse uma gripe, aí você vai vendo os sintomas, a pessoa passa a sentir dor no corpo, a expelir catarro, depois passa a ter manchas e pequenas vesículas na pele, evolui em seguida para hemorragia, edema e falência dos órgãos. A pessoa pode morrer em 5 dias. A bactéria anthrax pode ainda causar meningite, que significa morte. Para se prevenir, é necessário cobrir todo o corpo com roupas com 2 camadas e equipamento de proteção respiratória. Para as roupas pode ser de qualquer tecido. O importante é que proteja todo o corpo, porque o bacilo não penetra nos poros do tecido. Então, quando pega no corpo, né, pelo que eu entendi também, ela é transmissão até feita pela pele mesmo, né? Então não adianta somente proteger o rosto, né, com aquelas aparelhos respiratórios, porque vai entrar pela pele e pelos poros. Tratar o anthrax significa usar antibióticos, penicilina e tetraciclina. O contágio de pessoa para pessoa não é conhecido. Então é uma coisa totalmente que é lançado contra a pessoa, não pega de pessoa para pessoa, segundo aí essa fonte. Bom, outra é toxina botulínica. A toxina botulínica é como agente numa guerra biológica. Essa toxina é considerada como a mais potente toxina conhecida pelo homem. É 10.000 a 100.000 vezes mais potente que qualquer outra. Ela provoca sintomas de paralisia progressiva, principalmente paralisia dos músculos da respiração, levando à falta de ar. Não tem tratamento, a mortalidade é alta. Numa guerra biológica é espalhada sobre reservatórios de água ou estoques de alimentos. Com spray, pode contaminar alimentos prontos. O consumo dessa água ou desses alimentos leva à imediata intoxicação. Depois de contaminados, não há como purificar essa água ou esses alimentos, nem com o calor, caso os alimentos sejam cozidos ou assados. Veja só,
É tão forte a contaminação dessa doença que nem, né, com calor, nem você cozir, como é o nome? Fervendo a água, né? Pode tirar isso aí, porque já é dito aí por muitos, né? Quebrando aquela ideia de que toda doença, né? Todo vírus, quando é fervida a água, ele desaparece, ele morre, né? Então esse daí não morre. A evolução da doença acontece de 12 a 36 horas após a ingestão desses produtos. A morte pode ocorrer em 48 horas. Bom, esse vídeo é um pouco extenso, tá? Para você conhecer algumas, a gente só tem mais duas somente, algumas das doenças causadas em laboratório criadas como armas biológicas. É claro que existem muito mais, né? Isso aí é só para você ter uma noção de que existem e que muitas doenças são criadas em laboratório, até mesmo para questões de guerra, né? O país, quando quer vencer a guerra, faz tudo. Então o homem é capaz de tudo para chegar aos seus objetivos. Vamos ver isso aqui. A toxina T2 é usada em guerra biológica porque em minutos provoca irritação na garganta, diarreia e dores abdominais, que podem se prolongar por uma semana. Provoca alterações cardíacas, tontura e convulsões. Não tem tratamento e causa a morte por hemorragia. É uma toxina que fica no ar, provocando intoxicações e intoxicações por longo tempo. Ele repetiu a mesma frase, provocando intoxicações por longo tempo, né? Que ele repetiu a mesma frase duas vezes, mesma palavra. Essa toxina deriva de fungos e é cultivada em vários alimentos, como o milho e o trigo. É capaz de destruir tecidos, principalmente os que apresentam multiplicação, como a medula óssea, por exemplo. Pode causar destruição também no sistema gastrointestinal, no testículo e em vários outros sistemas. Os sintomas da contaminação pela toxina T2 são imediatos. Ocorrem em poucos minutos após a exposição e podem durar até 10 dias. Para produzi-la não é necessária tecnologia complicada. São apenas técnicas de extração e purificação. Ela ocorre com certa facilidade em ambientes de estocagem de grãos. É, portanto, um veneno fácil de produzir. Como não é destruída pelo calor, pode ficar estocada por muito tempo. Não se sabe quais países estariam usando, mas é de se imaginar que todos os que eventualmente estão pensando em armas biológicas devem ter estoques destas substâncias tóxicas e de outras também. Só esperam pela oportunidade de disseminá-las. Ela pode ser espalhada por aerossóis, que eu não sei o que significa aerossóis, mas tem gente aqui que eu acredito que vai saber. À medida em que vai descendo, vai atingindo as pessoas na pele, pela respiração ou pelos alimentos. A toxina T2 é mais uma arma biológica que não pode ser detectada por nenhum sistema de segurança, por não ter nem cor nem cheiro. Seus sintomas também são como os da gripe, assim como o antrax, né? E lá no começo, né, se eu não me engano, eu li que todos ali não tinham aqui, ó, que geralmente não tinham tratamento, né? Mas algumas aqui que a gente já leu já mostra que tem tratamento, sim. Pode ser que até curadas. Algumas armas biológicas. Pronto, e finalizando o bioterrorismo. Vamos ver o que é o bioterrorismo. Você pode ter ideia da doença aí pelas fotos, né? Os americanos buscam auxílio lotando consultórios de psicólogos, esgotando estoques de máscaras e antibióticos para se proteger de um inimigo invisível, o bioterrorismo. O que o país mais desenvolvido sabe sobre o tratamento das doenças causadas por esse vírus ou bactérias? A resposta surpreende muito pouco, admitem os cientistas americanos. Hoje, nomes como antrax, botulismo, toxina T2 ou varíola causam pânico entre os americanos e comemoração entre os terroristas. É a grande arma do terrorismo.
a mais temida no mundo, define médicos e cientistas das principais universidades americanas. O alerta sobre o uso de armas biológicas foi feito durante a reunião dos países da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, em Bruxelas. Temos de começar a pensar o impensável, declarou o secretário-geral da OTAN, George Hudson, sobre o uso de armas biológicas por terroristas. Uma arma invisível, sem cheiro e que provoca sintomas desconhecidos pela maioria dos médicos. É a grande preocupação do governo norte-americano, tanto nos ataques terroristas aos Estados Unidos como durante uma guerra no Afeganistão. É a arma biológica que o Centro para Estudos de Biodefesa Civil da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, define como a mais temida numa guerra. Estudos da Universidade Johns, mesma universidade, né, mostram que os Estados Unidos não estão preparados para enfrentar um ataque de arma biológica. Todas as armas biológicas têm uma mesma característica. O maior medo é que os sintomas iniciais são bem semelhantes à gripe, como irritação da garganta, tosse, catarro. Depois é que aparecem as lesões fatais. A maioria não tem tratamento. O Centro de Controle de Doenças dos Estados Unidos enviou um comunicado a todos os laboratórios americanos para avisarem casos de surtos de gripe. Bom, eu vou ler só essa aqui por curiosidade, né? Essa foi o bioterrorismo, né? Eu acho que, pelo que eu entendi aí, é uma doença, né? Que, assim, ele não tem uma definição certa, começa como uma gripe, e ele, generalizou, né? Classificando como bioterrorismo. Ele botou uma coisa que eles talvez não tenham muito conhecimento, por isso deram o nome de bioterrorismo. Então, exemplos da quantidade de vírus ou bactérias necessários para infectar uma população. Vamos dar uma olhada aqui. 2 kg de antrax, varíola ou T2 pode contaminar uma população de 150 mil a 300 mil pessoas. Se forem 5 milhões de pessoas, são suficientes para pouco mais de 30 kg do vírus da varíola. Então, aí foram algumas das doenças criadas em laboratório, né, para quem não acredita, que tem muita gente, por incrível que pareça, que não acredita que existam cientistas, porque são cientistas que fazem isso, não é qualquer pessoa que vai criar uma doença em laboratório. Então tem muita gente que não acredita que cientistas, né, criam essas coisas em laboratório, essas doenças para exterminar. De repente aí cientistas financiados por terroristas ou por sociedades secretas, né, pode estar fazendo isso aí, e isso aí é muito mais constante do que a gente pode imaginar. Agora mesmo pode estar sendo criada uma nova doença, né, e pode estar aí sendo criada para poder ser jogada aí. E outra, existe, na minha opinião e em opinião de outras pessoas que eu já vi de outras fontes, doenças como, por exemplo, câncer, AIDS, doenças que são criadas para enriquecimento da indústria farmacêutica. Essas aqui em questão, elas foram criadas mais para ser usadas em questão de guerra, para disseminar, para vencer uma guerra. Mas existem aquelas doenças também que são criadas para que possam ser criados remédios, tratamentos para enriquecimento apenas de uma indústria, e no caso que a gente está falando, que é a indústria realmente essa aí, indústria farmacêutica. Então continue assistindo o vídeo, que a gente vai mostrar mais partes aqui. É um vídeo, praticamente um vídeo documentário. Tenho certeza que vai ser de grande valia e grande importância para você ficar sabendo dessas coisas.